Ok, vamos lá então, pessoal. Eu vou me basear em um exemplo que eu dei de um vídeo aí que ele até que foi um vídeo bastante visualizado, onde as pessoas ficaram interessadas, né? Porque foi um vídeo bastante demonstrativo acerca de como que evidencia o lucro, né? Como que retira a Prolabore e como é que fica o lucro entre isento e tributável, tá? Então, hoje eu vou dar o exemplo deste que está contido naquele vídeo. Eu retirei somente o exemplo do comércio, um MEI que tem a atividade do comércio. Como é que o titular dessa MEI retira seus lucros, né? E o exemplo que eu estou dando é um exemplo para quem, primeiramente, não tem contabilidade, como é que ele retira esses lucros, como é que gera o informe de rendimento e declara na pessoa física. E o segundo exemplo, né, com base nessa mesma tela aqui, é de quem tem contabilidade, tá? Então tudo isso só para mostrar para você como é que é, né, as questões práticas e como que é mais vantajoso ter contabilidade, tá? Então vamos lá. Então, gente, primeiramente o exemplo aqui é o seguinte: R$ 81.000, qual que é a parcela isenta de 81 mil? É fazer vezes 8%. Pronto, o lucro isento, né, conforme está em verdinho aí, é 6.480. Todo o resto ele entra como tributável. E isso para quem não tem contabilidade, tá? E quem tem contabilidade? Quem tem contabilidade, nesse exemplo aí, teve R$ 81.000 de faturamento, não é lucro, é faturamento, 23.570 de despesa e teve 57.430, certo? Esse líquido aí, todo ele, para quem tem contabilidade, pode ser distribuído. E não só isso, ainda tem os R$ 1.100 que por mês, né? Que vai somar no ano e vai poder também ser resgatado como prolabore, tá? Então, você vai entender isso se você continuar comigo, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque você vai ver que o conteúdo é valioso e gratuito e totalmente relevante para você que é MEI, tá? Então, vamos lá, ao primeiro exemplo. Você tem que baixar as 3 declarações, né? Na verdade, os links que estão na descrição e ficaram na descrição do último vídeo, você tem que baixar aí a declaração de imposto de renda de pessoa física, a DIRF e tem que ter o link do cálculo do imposto de renda na pessoa física, tá? Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simular o cálculo, tá? Tem esse simulador da Receita Federal, o link está na descrição. Vou cansar de falar isso, porque o pessoal não quer baixar, não quer acompanhar e não tem como aprender, porque o negócio não é tão simples. Quer participar desse aulão? Acompanhe, faça os downloads aí, tá? Então, esse daí não precisa fazer download, é só o link, tá? Então, eu quero primeiramente ver aí no cálculo mensal com você, só para fazer uma aspa aí, uma vírgula no meio da nossa aula, para você ver que quando as pessoas falam para você que você pode retirar até R$ 6.750 por mês de Prolabore, é o pior conselho que a pessoa pode dar. Porque olha só o resultado de valor de imposto de renda a pagar. Está dando 986,89 em cima de um Prolabore de 6.750. Se você retirar esse valor no Carnê-Leão, talvez você paga menos imposto, porque tem despesas dedutíveis. Então não caia nessa de retirar acima de um Prolabore de um salário mínimo por mês, que você vai pagar mais imposto. Vai pagar mais em INSS, vai pagar imposto de renda na tabela progressiva. Tá aí o exemplo, tá? Então é um péssimo conselho esse daí. Um contador não tem que dar conselho para você retirar um prolabore acima de um salário mínimo. O contador que é contador, ele tem que dizer: eu quero fazer sua contabilidade. Viável e vantajoso para você é ter contabilidade, evidenciar o lucro e retirar tudo como lucro, tá bom? Então fica essa dica mais uma vez. Então vamos ao cálculo anual. Já preenchi aqui para ganharmos tempo, né? Conforme aquele exemplo, né, daquela telinha, qualquer coisa volta lá, tira um print, então anota para você saber como que está o exemplo lá. Então, no exemplo, nós tivemos aí o rendimento tributável, certo? Então, vamos dar o primeiro exemplo aqui que eu estou dando, é para quem não tem contabilidade. Presta atenção, quem não tem contabilidade, como é que vai fazer a retirada de lucro e como que vai pagar imposto sobre essa retirada? Vamos lá. Deixa eu demonstrar de novo a telinha do exemplo. Veja que o que ele tem de isento é apenas 6.480 e o restante 50.950 é tributável. Só que também tem o Prolabore, tá? O Prolabore está lá no meio dos gastos e despesas, né? Mas eu vou mostrar no informe de rendimento como que a gente vai fazer
essa evidenciação aí direitinho. Certo, pessoal? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é fazer o download da DIRF, tá? A DIRF 2022, né, como exemplo. E você vai fazer o preenchimento da DIRF. Ah, Marcos, não fiz nada. Então, pausa o vídeo, faça o download. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai vir aqui, ó, e dar um nova ou um Ctrl N, né? Dar um nova, você vai preencher o seguinte, vai preencher o CNPJ da sua MEI, o nome empresarial da sua MEI, e aqui nessa coluna você vai preencher o responsável perante o CNPJ MEI, o titular da MEI, certo? Que também é o responsável perante o preenchimento. Então, você vai preencher aqui o CPF e aqui o CNPJ, certo? Então, abra aí, primeiramente, preenchendo com o CNPJ, o cadastro principal, que é aquele que vai te dar os lucros, né? Que é a empresa CNPJ, e o responsável, que é aquele que vai resgatar os lucros, ok? Eu já fiz o preenchimento para ganharmos tempo, senão o vídeo fica infinito, né? Então, agora nós vamos aqui, ó, rendimentos tributáveis, tá? Então, você vai colocar novamente o CPF, porque é o beneficiário, aquele que está resgatando o lucro, tá? E você vai colocar o código 0561, tá? 0561. Ignora esse valor que está aqui, que eu coloquei aqui o outro exemplo, mas o exemplo que nós estamos iniciando aqui é o exemplo de quem não tem contabilidade. Então, se você não tem contabilidade, nós tínhamos lá no cálculo um rendimento de 50.950 como rendimento tributável. Só que você tem que somar aí R$13.200, tá? Então, o total aqui de rendimento tributável é 64.150. Eu teria que preencher aqui o valor do Prolabore mês a mês, mas como não é para entregar essa declaração, é só para gerar um informe, vamos totalizar em dezembro. Então, o que está sendo totalizado? 13.200 de Prolabore, que é equivalente a R$1.100 por mês, né, durante 12 meses, então dá esse valor. E somando aqueles 50 mil e poucos do lucro tributável. Então, ao todo, dá 64.150. Qual que é o valor de previdência? É R$660. De onde eu tirei esses R$660? No DAS, MEI, você está pagando R$55 por mês de INSS, que é baseado sobre um Prolabore, tá? Por isso que eu digo, é um Prolabore que você tem já implícito na legislação para retirar por mês. Então, 55 vezes 12 dá justamente R$660, tá? Agora, vamos calcular quanto que dá de imposto de renda que você vai ter que pagar lá no final do ano, né? Uma DARF de imposto de renda. Vamos calcular isso lá na simulação do cálculo. Na simulação do cálculo, nós calculamos 64.150 menos a dedução, né, da Previdência, aqui, ó, R$660, dá uma base de 63.490, o qual resulta no imposto de renda retido na fonte, ou seja, o imposto de renda de pessoa física, né, a ser recolhido no DARF lá no final do ano, R$7.027, tá? Então, 7.027,43. Então, vamos colocar aqui, ó, 7.027,43. Pronto. Esses são os rendimentos tributáveis. Agora, você vai vir aqui, ó, em rendimentos isentos. Deixa eu até apagar aqui, porque eu já tinha colocado outro exemplo que a gente vai citar no segundo bloco. Então, valores pagos aqui embaixo, ó. Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto por labores e aluguéis, né? Que era o quê? Os 81 mil vezes 8%, ela era a parcela isenta, que dá 6.480. Só isso, só. Pronto. Essa é a parcela isenta, que ela foi a parcela dentro do bloco de tributáveis. Vamos imprimir o informe? Você vem aqui na impressorazinha, comprovante de rendimento, todos os comprovantes, vai gerar um informe para ser impresso. Sugiro que você imprima ele para a gente depois preencher a declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Então deixa eu só ampliar mais um pouco. Então vamos lá, ó. Quanto que deu de rendimentos tributáveis aqui, ó? Primeiro, fonte pagadora, o item 1 aqui, ó, o CNPJ da sua MEI. Item 2, pessoa física beneficiária dos rendimentos, ou seja, aquele que resgatou, o titular da MEI que resgatou o lucro. O rendimento tributável é a coluna 3, né? Rendimento tributável. Então,
no item 1 aqui do coluna 3, 64.150. Contribuição previdenciária, 660. Imposto de renda retido na fonte, 7.027,43. E os rendimentos isentos e não tributáveis, aqui no item 5, né, do quadro 4, 6.480, tá? Agora vamos ver como que declara isso no imposto de renda de pessoa física. Certo, pessoal? Eu já fiz todo o cadastramento, todo o preenchimento para ganharmos tempo, porque o cerne aqui do vídeo não é demonstrar como preencher a declaração, e sim fixar aí na informação sobre os lucros e prolabore, tá ok? De quem tem contabilidade ou não. Mas você vai baixar, conforme os links que eu coloquei aí, a declaração de imposto de renda de pessoa física e preencher os dados, certo? Os seus dados pessoa física e tudo mais. E quando for aqui, ó, nesse quarto linkzinho aqui, ó, das fichas, você vai nessa ficha, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que é o CNPJ da sua MEI, e vai colocar o nome da sua MEI. Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica já está aí, né, no informe de rendimento, 64.150, a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte. Só para você ter ideia, eu ainda não coloquei. Veja que a declaração já deu o valor lá, ó, 7.027,43, tá? Mas como eu já paguei o DARF, né, no final do ano, tal, fiz o informe posteriormente, então vou colocar aqui, ó, 7.027,43. Pronto. Tá aqui declarado o rendimento tributável recebido da pessoa jurídica, né? Recebido pela pessoa física titular da MEI. Veja que resultou ainda num desconto pelo desconto simplificado. Aí talvez você fala, Marcos, aí, não é tudo isso de imposto. Não, continua sendo tudo isso de imposto, porque de fato você vai pagar na DARF 7.027,43. Essa restituição ela vai vir para você lá no 3 meses, 4 meses depois, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 7.027,43 menos os 3.113,94. Veja que dá mais ou menos R$4.000, né? R$4.000 dividido por 12 dá 330 e poucos por mês. Eu vou dar um exemplo para você que eu já tive casos semelhantes a esse daqui, que eu estava cobrando 250 a 300 reais por mês de mensalidade de honorários. E eu estava fazendo a MEI, o balanço e os relatórios contábeis, né, as demonstrações contábeis. Então, veja que ainda vale a pena pagar o contador e retirar isso como lucro isento, tá? Então, esse é o exemplo de quem não tem contabilidade. É dessa forma que você tem que fazer, tá bom? Independente se você tem nota ou não, se esse é o valor, os valores que você teve, é dessa forma que você pode fazer, tá? Agora eu vou fazer toda essa gama de informações, eu sei que foi bastante informação, mas agora é o ponto mais importante, vai ser mais rápido. Eu vou demonstrar esse mesmo exemplo para quem tem contabilidade. Como é que fica o lucro isento? Fica vendo como é mais vantajoso. Vamos novamente recorrer ao nosso exemplo, né? Então, R$81.000 de faturamento, não lucro, faturamento. 23.570 de despesas gerais, né? Ou gastos. E o lucro apurado foi 57.430. Gente, parou por aí. Não precisa mais se preocupar o que é isento, o que é tributável, porque quando se tem contabilidade, todo lucro pode ser distribuído. Todo lucro. Então, 57.430, todo ele entra como lucro isento. Todo ele. Ainda tem o tributável. Onde é que está o tributável? É o prolabore, que está dentro dos gastos. Então, vamos fazer o informe de rendimento, né, e fazer os cálculos lá no site para a gente entender bem direitinho? Então, vamos lá. O exemplo aqui que a gente tinha anteriormente, né, deixa eu zerar ele. O que a gente vai considerar como rendimento tributável? Um prolabore de R$ 1.100 por mês, o que dá, em 12 meses, R$ 13.200. Pronto. Rendimento tributável é esse. As deduções continuam a mesma, porque é o que você pagou de INSS que está lá dentro da DAS, tá? Então, esses 3.200 é o rendimento tributável. Então, no site, apenas esse é o valor que eu tenho que conferir. E, claro, não dá imposto nenhum, porque na tabela progressiva do IR, isso aqui não atinge nem o mínimo, tá? Agora, vamos fazer um informe de rendimento? Certo, pessoal? No informe de rendimento, né, lá dentro da DIRF, você já tem tudo preenchido aí.
eu fiz a preenchimento um pouquinho diferente, só para vocês entenderem, eu fiz esse mais completo, para vocês entenderem. Então, o que você vai colocar aí, né, no rendimento do código 0561, rendimento tributável, é o Prolabore de R$ 1.100 por mês e o INSS, que é 5% sobre o Prolabore, que dá R$ 55,00, que é pago lá na DAS. Então, esse é o valor da dedução. Então, você vai colocar, veja que dá os R$ 13.200 que está no informe e os R$ 660 de INSS. Este valor de imposto retido eu vou zerar, que era do exemplo anterior. E tá aí, o rendimento tributável é esse, tá? Opa. Aqui, né? Rendimento tributável é esse, tá aí, tá? Agora, vamos para os rendimentos isentos. Aqui, em rendimento isento, eu vou lá, né? Aqui embaixo, que estava 6.480, veja que agora é o contrário. O rendimento isento é 57.430, que é aquele lucro evidenciado. É simplesmente tudo que vendeu, menos todas as despesas, pronto. Tudo virou rendimento isento para quem tem contabilidade, porque isso vai estar lá na demonstração de resultado. Tá? Vai estar lá como lucro líquido distribuído no exercício. Pronto. Você vai poder colocar como lucro isento. Vamos imprimir o informe para a gente fazer o imposto de renda de pessoa física e finalizar o vídeo? Vamos lá. Opa. Pronto. Veja que na coluna rendimentos tributáveis, o titular do MEI resgatou o Prolabore e pagou INSS na DAS. Logo, não teve imposto de renda tributável nenhum. Já o valor que seria um alto valor tributável, né, que é 57.430, ele entra como aqui, ó, valores pagos ao titular ou sócio, microempresa ou empresa de pequeno porte, 57.430, né? De acordo com a legislação, se está evidenciado através de contabilidade, né, com o contador responsável assinando com o seu CRC ativo e tudo mais, você legalmente pode recolher sem pagar imposto nenhum. Olha só a grande vantagem. Se lá você estava pagando 7.000 no ADARF, né? Aí, pagando aí cerca de 250 a 300 reais por um contador, ele te dá esse relatório aí. Então, vamos declarar imposto de renda? Então, você vai imprimir isso daqui e vamos declarar imposto de renda de pessoa física agora. Então, vamos lá, pessoal. Finalizar aqui o vídeo. Então, um exemplo anterior, tudo isso daqui, né? Era o imposto e o lucro retirado como de forma tributável. Então aqui, qual que é o rendimento tributável? É só o Prolabore, 13.200. Zera o imposto, conforme está no informe. Veja que ficou sem imposto a pagar, né? E agora a gente vai vir aqui, ó, rendimentos isentos não tributáveis. Veja que tinha lá, né? Ah, tá, já até fiz o preenchimento aqui, ó. Então tá aí, 57.430 de rendimento isento, né? Conforme informe de rendimento, e não dá nada de imposto a pagar. Você fala, Marcos, mas como não dá nada de imposto a pagar? Eu era obrigado a entregar imposto de renda pessoa física? Sim, você é obrigado a entregar se você tiver rendimento isento superior a R$ 40.000. Como o rendimento isento foi 57.430, né? Então, se a Receita cruzar, ela vai falar, poxa, eu vou cruzar a informação desse camarada aqui. Ele teve 57.430 como isento, será mesmo? Então, a gente tem um balanço para comprovar, entendeu? O contador evidenciou através do balanço, né? Para quem tem certificado digital, eu até faço a transmissão do SPED, Escrituração Contábil Digital, aí a Receita tem a informação já prontinha ali, ela nunca vai te fiscalizar, porque já está tudo feito, redondinho, entregue, né? Fidedignamente provado, né? Como os princípios, né, de melhoria da contabilidade, né? Comparável, informação relevante, fidedigna. Assim é a contabilidade, tá? Então, digo para você, contabilidade dá resultado, vale muito a pena você ter contabilidade, mesmo você sendo MEI. Então, se você já está faturando aí, né, um valor razoável pela sua MEI, sugiro, busque um contador, né? Estamos aqui para isso. Se quiser, entre em contato comigo. Eu fiz alguns balanços contábeis de mês esse ano, né? Mas eu estou querendo me dedicar a esse nicho, né? Estou mais do que especialista nesta área. E se você quiser ter um contador, né, especializado em MEI, que venha realmente fazer tudo como uma empresa normal, tá? Não venha te menosprezar por ser MEI, não. Porque, infelizmente, muitos escritórios ainda não estão atendendo MEIs. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Eu quero falar sobre a contabilidade, os serviços gratuitos obrigatórios que o contador deve prestar para o MEI, tá?
Então, tema interessante, né? Então, se você quiser acompanhar-nos, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.